Maria, uma mulher humilde e babá dedicada há anos, vivia uma vida tranquila, focada em cuidar de Álvaro, um milionário idoso, cuja saúde estava em declínio. Sempre discreta e reservada, Maria jamais imaginou que sua vida pacata tomaria um rumo inesperado. Durante anos, ela havia trabalhado silenciosamente na mansão Albuquerque, testemunhando a frieza da esposa de Álvaro, Isadora, que parecia mais interessada na fortuna do que na saúde do marido. No entanto, o passado de Maria esconde um segredo profundo, algo que ela jamais compartilhou com ninguém. Quando jovem, Maria teve uma filha, Elisa, que foi tirada de seus braços logo após o nascimento. Desde então, Maria nunca mais teve notícias da menina, e sua vida foi marcada por esse vazio doloroso. Certo dia, enquanto fazia suas tarefas diárias na mansão, Maria recebeu uma ligação de uma antiga amiga, Luísa, com quem havia perdido contato há anos. Luísa era uma mulher forte e determinada, e trabalhava como assistente social em uma cidade próxima. Durante a conversa, Luísa mencionou algo que fez o coração de Maria disparar. Ela havia encontrado uma jovem chamada Elisa que acreditava ser sua filha perdida. O choque inicial paralisou Maria. Seu passado, que ela tentara enterrar, estava voltando à tona com força total. A dúvida e a esperança lutavam dentro dela. Poderia ser verdade? Depois de tantos anos, seria possível que sua filha estivesse viva e bem? Determinada a descobrir a verdade, Maria decidiu contar a Álvaro sobre seu passado, na esperança de que ele ajudasse. Porém, Isadora, sempre atenta aos movimentos da casa, interceptou a conversa e ficou intrigada. Ela sabia que a descoberta de uma filha perdida poderia complicar seus planos de controlar toda a herança de Álvaro. A tensão começou a crescer dentro da mansão. Enquanto Maria lutava para manter seu segredo protegido, Isadora começou a tramar maneiras de manter Elisa longe de Álvaro e, assim, garantir sua posição. Mas Maria não estava disposta a desistir de sua filha novamente. Maria, agora com uma renovada esperança de encontrar sua filha, decidiu reunir-se com Luísa pessoalmente para saber mais sobre Elisa. O encontro aconteceu em um café modesto, longe dos olhares atentos de Isadora. Lá, Luísa compartilhou tudo o que sabia. Elisa, uma jovem de 24 anos, vivia em um bairro simples e trabalhava como professora voluntária em uma creche local. A história de Elisa era envolta em mistério, e as poucas pistas que Luísa conseguirá indicavam que ela fora adotada ainda bebê, sem nunca saber a verdadeira identidade de sua mãe biológica. Maria sentiu um aperto no coração ao ouvir sobre a vida simples que sua filha levava, enquanto ela própria havia passado tantos anos trabalhando na casa de um milionário. O sentimento de culpa era esmagador, mas Luísa a encorajou a ser forte. Você não pode mudar o passado, Maria, mas pode fazer algo pelo futuro, disse ela. De volta à mansão, Maria continuava a desempenhar suas funções com eficiência, mas sua mente estava em constante agitação. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de trazer Elisa para perto de Álvaro antes que fosse tarde demais. No entanto, Isadora, cada vez mais desconfiada, estava sempre à espreita, dificultando os planos de Maria. Certa noite, Maria decidiu agir. Aproveitando que Isadora estava ausente em um evento da alta sociedade, ela entrou no escritório de Álvaro, que estava dormindo, e pegou alguns documentos que poderiam ajudar a rastrear informações sobre o paradeiro de Elisa. O que Maria não sabia é que Isadora, mesmo distante, mantinha uma rede de informantes dentro da mansão. Na manhã seguinte, ao acordar, Álvaro chamou Maria para conversar. Ele percebeu que algo estava diferente, e seus anos de experiência no mundo dos negócios haviam lhe ensinado a reconhecer quando alguém estava escondendo algo. Maria, o que está acontecendo? Eu posso sentir que algo mudou, disse ele, com a voz fraca, mas determinada. Maria hesitou por um momento, mas sabia que não poderia mentir para Álvaro. Com lágrimas nos olhos, ela contou tudo, sua filha perdida, a possibilidade de Elisa estar viva e seu desejo desesperado de trazê-la para conhecer o pai biológico antes que fosse tarde demais. Álvaro, que sempre foi um homem justo, sentiu uma profunda compaixão pela história de Maria. Ele se ofereceu para ajudar, prometendo que encontraria uma maneira de se reconectar com a filha perdida. Mas ambos sabiam que isso não seria fácil, especialmente com Isadora no controle.
Os dias que se seguiram à conversa de Maria com Álvaro foram tensos. Isadora, percebendo a proximidade crescente entre os dois, começou a investigar. Seu ciúme e ambição cresceram à medida que ela entendia que Maria não era apenas uma simples empregada, mas alguém que poderia ameaçar sua posição. Enquanto isso, Maria e Luísa planejavam como contatar Elisa sem atrair a atenção de Isadora. Elas sabiam que precisavam agir rápido, antes que Isadora descobrisse e bloqueasse qualquer tentativa de reconciliação entre Álvaro e sua filha. Naquela noite, Isadora fez uma descoberta devastadora. Ela ouviu, acidentalmente, parte de uma conversa entre Maria e Luísa e, pela primeira vez, soube da existência de Elisa. Com raiva e desespero, Isadora percebeu que, se Elisa retornasse, ela perderia o controle sobre a fortuna de Álvaro. Determinada a evitar isso, Isadora começou a armar um plano para manter Elisa afastada para sempre. Nos dias seguintes, Isadora se aproximou de Álvaro, tentando manipular a situação a seu favor. Ela começou a plantar dúvidas na mente de Álvaro sobre as verdadeiras intenções de Maria, sugerindo que talvez ela estivesse apenas interessada na herança dele. Álvaro, embora confuso, ainda confiava em Maria, mas a semente da dúvida estava plantada. Enquanto isso, Maria finalmente conseguiu contatar Elisa através de Luísa. A jovem, embora cética no início, aceitou se encontrar com sua mãe biológica. O encontro estava marcado para o final daquela semana, mas Maria sabia que Isadora estava mais atenta do que nunca. Para proteger Elisa, ela precisaria ser extremamente cuidadosa. A tensão entre Maria e Isadora atingiu seu ápice. Isadora, cada vez mais desconfiada, começou a agir de forma mais agressiva, usando seus contatos para investigar o passado de Maria. Ela sabia que, se conseguisse desenterrar algo que pudesse comprometer Maria, poderia afastá-la da vida de Álvaro de uma vez por todas. Enquanto isso, Maria e Luísa estavam ansiosas pelo encontro com Elisa. Elas sabiam que a reunião seria arriscada, mas era um risco que Maria estava disposta a correr. A essa altura, Isadora já tinha uma rede de informantes vigiando os passos de Maria, e qualquer erro poderia ser fatal para os planos de reunir Álvaro e Elisa. Na noite anterior ao encontro, Maria recebeu uma visita inesperada. Era o advogado de Álvaro, que trazia notícias preocupantes. Isadora havia movido documentos para alterar o testamento, excluindo qualquer possibilidade de Elisa receber parte da herança, alegando que ela não tinha ligação direta com Álvaro. O advogado, no entanto, confiava em Maria e queria ajudá-la. Com essas novas informações, Maria percebeu que estava em uma corrida contra o tempo. Ela sabia que precisava agir rápido para impedir que Isadora tomasse controle total da situação. Em uma decisão arriscada, Maria decidiu confrontar Isadora diretamente. Ela sabia que o confronto seria perigoso, mas era a única maneira de proteger Elisa e garantir que Álvaro tivesse a chance de conhecer sua filha. A atmosfera na mansão Albuquerque estava tensa. Maria sabia que a verdade sobre sua filha Elisa estava prestes a ser revelada e que seu encontro com Isadora não havia sido suficiente para conter a ganância e a sede de poder da esposa de Álvaro. Mas, ao mesmo tempo, o apoio de Luísa e do advogado de Álvaro a encorajavam a seguir em frente, mesmo com todos os obstáculos que se levantavam. Isadora, por outro lado, não iria desistir facilmente. Ela sabia que sua posição na vida de Álvaro estava em risco, e qualquer movimento de Maria poderia desmoronar seu castelo de cartas. Assim, ela arquitetou um plano mais ousado e decisivo: eliminar Elisa da equação para sempre. Utilizando seus contatos na alta sociedade e a influência que havia acumulado ao longo dos anos, Isadora começou a mover peças para garantir que Maria jamais conseguisse trazer sua filha para perto de Álvaro. O plano sinistro de Isadora. Isadora estava convencida de que, se pudesse provar que Elisa era uma fraude ou que sua história era fabricada, ela poderia convencer Álvaro a deserdá-la e banir Maria de suas vidas. Em sua mente, essa era a única maneira de preservar sua riqueza e status. Ela decidiu manipular um velho amigo influente, Ernesto, dono de um tabloide sensacionalista que costumava destruir reputações. Ernesto devia favores a Isadora e, por isso, concordou em ajudar. Juntos, eles começaram a construir uma narrativa suja e falsa sobre Elisa, alegando que a jovem havia se envolvido em atividades criminosas no passado.
A ideia era simples, manchar a imagem de Elisa e criar uma farsa tão convincente que nem Maria e nem Álvaro acreditariam nela. Isadora então contatou falsos testemunhos, pessoas pagas para afirmarem que conheciam Elisa e que ela havia cometido atos reprováveis. Esses depoimentos, juntamente com documentos forjados, seriam usados para desacreditar qualquer tentativa de aproximação de Elisa e Álvaro. O plano estava em andamento, e Isadora sentia-se cada vez mais confiante. Maria e a aproximação de Elisa. Enquanto Isadora orquestrava suas armadilhas, Maria estava determinada a seguir com o encontro planejado com sua filha. Depois de tanto tempo vivendo com o peso da culpa por ter perdido Elisa, ela não poderia permitir que a ganância de Isadora destruísse essa oportunidade. Com a ajuda de Luísa e do advogado de Álvaro, Maria preparou o encontro com Elisa em segredo, temendo que qualquer vazamento de informações pudesse resultar em um ataque direto de Isadora. Elisa, por sua vez, estava nervosa. Ela sabia que sua mãe biológica queria conhecê-la, mas as circunstâncias a deixavam inquieta. Apesar do desejo de saber mais sobre suas origens, o medo de ser rejeitada ou manipulada pela riqueza de Álvaro era constante em sua mente. Elisa havia construído sua vida de maneira independente, e a ideia de entrar em uma família rica e cheia de conflitos era assustadora. No entanto, Maria, com o coração cheio de esperança e medo, manteve sua fé em Deus, pedindo forças em suas orações para que o encontro com Elisa fosse um sucesso. Ela sabia que não poderia controlar todas as variáveis, mas acreditava que, no fim, a verdade prevaleceria. O primeiro encontro. O dia do encontro finalmente chegou. Em um parque isolado, longe dos olhares curiosos, Maria e Elisa se encontraram pela primeira vez. O silêncio inicial entre as duas foi quebrado apenas pelo som suave do vento e o canto distante dos pássaros. Maria sentiu as lágrimas enchendo seus olhos ao ver Elisa, adulta, de pé à sua frente, lembrando-se da última vez que a vira como um bebê, ainda nos seus braços. Elisa, por outro lado, olhava para Maria com uma mistura de curiosidade e cautela. Embora soubesse que Maria era sua mãe biológica, ela ainda não sabia se poderia confiar completamente nela. Afinal, a situação toda parecia surreal. Descobrir que sua mãe era babá de um milionário e que a esposa dele estava tentando manipular tudo para impedi-las de se reconectarem. Maria, com a voz trêmula, quebrou o silêncio. Elisa. Eu esperei por esse momento durante toda a minha vida, disse Maria, segurando as lágrimas. Eu sei que não posso mudar o passado, mas eu quero muito fazer parte do seu futuro. Elisa permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando tudo. Mas ao ver a sinceridade e o amor nos olhos de Maria, ela começou a se abrir. Eu sempre soube que havia algo faltando, algo que eu não podia explicar. E quando soube de que você me procurou por tanto tempo, algo dentro de mim disse que eu precisava estar aqui. As palavras de Elisa tocaram profundamente Maria, e as duas se abraçaram. Pela primeira vez em muitos anos, Maria sentiu uma paz interior que há muito não sentia. O reencontro com sua filha era o primeiro passo para reparar as feridas do passado. O golpe de Isadora. Enquanto o reencontro de Maria e Elisa acontecia, o plano de Isadora estava em plena execução. No dia seguinte ao encontro, os jornais sensacionalistas começaram a circular, com manchetes manchando a reputação de Elisa. Alegações falsas sobre sua suposta participação em atividades ilícitas começaram a tomar conta da mídia, e Isadora acreditava que, ao inundar a narrativa com essas mentiras, ela conseguiria afastar Elisa e destruir qualquer possibilidade de Álvaro reconhecê-la como sua filha. Álvaro, ao ver as notícias, ficou inicialmente confuso e abalado. As falsas acusações contra Elisa o deixaram inseguro sobre quem confiar. No entanto, a confiança que ele havia depositado em Maria ao longo dos anos começou a falar mais alto. Sabendo que Maria não era do tipo de pessoa que se deixaria enganar, ele decidiu conversar com ela antes de tomar qualquer decisão precipitada. Maria, ao ser confrontada com as notícias, soube imediatamente que aquilo era obra de Isadora. Ela explicou toda a situação a Álvaro, contando sobre o plano maquiavélico que Isadora havia arquitetado para destruir qualquer chance de união entre ele e Elisa. Álvaro, embora fragilizado pela doença, ainda era um homem com um forte senso de justiça.
Ele confiava em Maria e sabia que Isadora estava jogando sujo. Determinada a reverter a situação, Maria e o advogado de Álvaro decidiram desmascarar o esquema de Isadora. Eles sabiam que, para derrotar alguém como Isadora, precisariam de provas contundentes. O advogado começou a investigar as fontes das acusações e logo descobriu as falcatruas de Ernesto, o dono do tabloide, que havia recebido subornos para publicar as mentiras. A decisão de Álvaro. Com as evidências em mãos, Maria e o advogado confrontaram Isadora, que, ao ser pressionada, perdeu o controle. Ela gritou, negou as acusações e tentou jogar a culpa em Maria, mas já era tarde demais. Álvaro, decepcionado e magoado com a traição de sua esposa, decidiu agir. Álvaro chamou Elisa e Maria para uma reunião familiar, onde, pela primeira vez, ele declarou abertamente que Elisa era sua filha. Ele também anunciou que estava alterando seu testamento, garantindo que tanto Maria quanto Elisa estivessem devidamente protegidas. Isadora, furiosa, foi confrontada com a verdade de seus atos e, sem opções, deixou a mansão de cabeça baixa, humilhada e sem o controle que tanto almejava. O recomeço. O desfecho trouxe paz para Maria, Elisa e Álvaro. Pela primeira vez em muitos anos, Maria sentiu que havia finalmente encontrado redenção e completude. O reencontro com sua filha e o apoio inabalável de Álvaro marcaram o início de uma nova fase em suas vidas, onde o amor e a verdade prevaleceram, apesar de todos os desafios. Elisa, por sua vez, começou a frequentar a mansão mais vezes e aos poucos construiu uma relação sólida com seu pai biológico. Embora o caminho tenha sido repleto de obstáculos, mãe e filha estavam juntas novamente, dispostas a criar novas memórias e curar as feridas do passado. A vida na mansão Albuquerque estava finalmente se normalizando após a saída tumultuada de Isadora. O ambiente, que antes era marcado por intrigas e desconfianças, agora respirava um ar de renovação e esperança. Maria, Elisa e Álvaro estavam determinados a reconstruir suas vidas e a fortalecer os laços familiares que, por tanto tempo, haviam sido sufocados pela ganância e pela manipulação. A nova dinâmica familiar. Elisa começou a passar mais tempo na mansão, e aos poucos, a relação com seu pai e sua mãe biológica começou a se aprofundar. As conversas tornaram-se mais frequentes, e Maria não poupou esforços para se conectar com a filha. Ambas, com suas histórias de vida tão diferentes, encontraram um terreno comum na busca por amor e aceitação. Álvaro, por sua vez, decidiu se dedicar a descobrir mais sobre a vida de Elisa. Ele a encorajou a contar sobre seus interesses, seus sonhos e suas experiências. Durante um jantar, em uma noite tranquila, ele a surpreendeu perguntando: "O que você sempre quis fazer, mas nunca teve a oportunidade?" Elisa hesitou por um momento, mas então, com um brilho nos olhos, falou sobre sua paixão por arte. Ela sempre sonhou em estudar design gráfico e se tornar uma artista reconhecida, mas as circunstâncias da vida nunca lhe deram essa chance. Maria sorriu, orgulhosa da coragem da filha. "Então, vamos fazer isso acontecer!" exclamou. "Você pode se inscrever em uma faculdade. Vamos encontrar uma boa escola de arte e tornar isso realidade." Álvaro apoiou a ideia, prometendo ajudar Elisa a realizar seu sonho. A conversa sobre o futuro trouxe um novo ânimo para todos, especialmente para Elisa, que se sentia finalmente aceita e amada. Os desafios da reintegração. No entanto, nem tudo foi fácil. A reintegração de Elisa na vida de Álvaro e Maria enfrentou desafios. A jovem ainda lidava com as inseguranças e os traumas de ter crescido sem a presença da mãe, e frequentemente se perguntava se merecia o carinho e a atenção que agora recebia. As memórias da infância sem amor paterno assombravam, e o peso da rejeição passava a ser um fardo difícil de deixar para trás. Certa noite, após um dia emocionante de visita a uma galeria de arte com seu pai, Elisa se trancou em seu quarto e começou a chorar. Maria, percebendo que algo estava errado, bateu à porta, preocupada. "Elisa, posso entrar?" A jovem hesitou, mas a voz suave da mãe a encorajou a abrir a porta. Ao entrar, Maria encontrou Elisa sentada na cama, com os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. "O que aconteceu, querida?" Maria perguntou, sentando-se ao lado da filha.
Elisa desabafou, expressando suas inseguranças e o medo de que tudo pudesse desmoronar novamente. Ela mencionou como se sentia uma intrusa na nova vida que estava construindo e como temia que Álvaro pudesse se decepcionar com ela a qualquer momento. Eu não sei se sou digna de ser chamada de sua filha, disse Elisa, a voz embargada. O que se eu não conseguir ser a pessoa que você e papai esperam? Maria envolveu Elisa em um abraço apertado, transmitindo calor e amor. Minha querida, você não precisa ser perfeita. O que importa é que você é minha filha e eu te amo. Você merece todas as oportunidades do mundo. Vamos passar por isso juntas, uma etapa de cada vez. Esse momento de vulnerabilidade aproximou ainda mais as duas, e Elisa sentiu uma onda de alívio ao compartilhar seus medos. A conexão emocional fortaleceu sua determinação de enfrentar os desafios que surgissem. Álvaro e as consequências de Isadora. Enquanto isso, Álvaro estava ocupado tomando as rédeas dos negócios da família, agora livre da influência tóxica de Isadora. Com a saída dela, ele começou a trabalhar em um novo projeto que poderia trazer inovação e prosperidade à empresa. Ele desejava transformar a companhia em algo que beneficiasse a comunidade e não apenas enchesse os bolsos de alguns. A determinação de Álvaro de fazer o que era certo levou a convocar uma reunião com todos os funcionários, para restabelecer a confiança e a moral dentro da empresa. Ele começou a introduzir políticas mais justas e transparentes, garantindo que todos tivessem voz. No fundo de sua mente, ele sabia que isso não apenas daria mais sucesso, mas também era um passo importante para se redimir pelas decisões erradas que havia tomado no passado. Durante uma dessas reuniões, Álvaro compartilhou sua visão de um futuro melhor, onde os colaboradores seriam tratados como família. A resposta foi positiva, e muitos funcionários se sentiram motivados a trabalhar ainda mais, sabendo que tinham um líder que se preocupava com eles. Esse novo foco em responsabilidade social também permitiu a Álvaro ter uma perspectiva renovada sobre sua vida pessoal e a importância de sua relação com Maria e Elisa. O lado sombrio do passado. Contudo, o passado de Álvaro não estava completamente resolvido. Mesmo longe de Isadora, ele sabia que sua ex-esposa poderia voltar, especialmente agora que o tabloide de Ernesto havia se especializado em alimentar o sensacionalismo e criar histórias sobre a elite. Se ela decidisse voltar, a situação poderia se agravar. Um dia, enquanto estava em uma reunião de negócios, Álvaro recebeu uma ligação inesperada. Era um antigo amigo, que trabalhava na segurança do prédio onde Isadora estava morando. Ele alertou Álvaro sobre rumores de que Isadora estava planejando voltar à cidade e estava disposta a se vingar. A preocupação tomou conta de Álvaro. Ele sabia que, se Isadora voltasse, suas tentativas de construir uma nova vida com Maria e Elisa poderiam ser ameaçadas. Determinado a proteger sua família, ele começou a planejar estratégias para se proteger e manter Isadora à distância, fortalecendo os laços. Ao mesmo tempo, Álvaro estava ciente de que precisava fortalecer os laços com Maria e Elisa. Ele começou a promover encontros familiares regulares, onde pudessem compartilhar experiências e aprender uns com os outros. Maria organizou um jantar semanal, e, ao longo do tempo, o trio se tornou mais unido. Essas noites foram cheias de risadas, histórias e planos para o futuro. Maria contava sobre sua infância e os desafios que enfrentou, enquanto Elisa falava sobre suas esperanças e sonhos. Álvaro, por sua vez, compartilhava suas experiências como pai e empresário, mostrando que todos estavam juntos em uma nova jornada. Durante um desses jantares, eles discutiram a ideia de fazer uma viagem em família. A sugestão de Elisa foi muito bem recebida, e logo começaram a planejar uma viagem para um resort à beira-mar, onde poderiam relaxar e se reconectar. Essa ideia não apenas animou a todos, mas também simbolizava um novo começo que estavam construindo juntos. A preparação para a viagem. Conforme a data da viagem se aproximava, a excitação tomou conta da mansão. Maria e Elisa passaram horas organizando malas e escolhendo roupas de banho. Álvaro, por sua vez, estava mais focado em garantir que tudo estivesse perfeito para a viagem, desde a reserva do hotel até a escolha dos passeios. No dia da partida, o clima era de pura alegria. Maria, Elisa e Álvaro entraram no carro, cheios de expectativa.
O sol brilhava intensamente e a sensação de liberdade era palpável. Durante a viagem, eles pararam em uma bela estrada costeira, parando para tirar fotos e apreciar a vista deslumbrante. Ao chegar ao resort, foram recebidos com sorrisos e boas-vindas calorosas. O ambiente era paradisíaco, com praias de areia branca e águas cristalinas. Assim que se acomodaram, decidiram explorar a área e logo se sentiram em casa. Um novo capítulo. Os dias seguintes foram preenchidos com diversão e risadas. Maria e Elisa construíram castelos de areia, enquanto Álvaro tentava acompanhar, rindo das trapalhadas. À noite, eles jantavam em família, compartilhando histórias e fortalecendo seus laços. A viagem foi mais do que uma fuga. Foi um marco na jornada de cura e amor que estavam construindo. Eles estavam aprendendo a se apoiar mutuamente e a superar os desafios que o passado havia trazido. Maria, Elisa e Álvaro estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade, desde que estivessem juntos. No entanto, a sombra de Isadora ainda pairava sobre eles. Eles sabiam que, independentemente de quão longe estivessem, o passado não estava completamente resolvido, e a verdadeira paz ainda parecia um objetivo distante. A viagem à beira-mar trouxe o renascimento para Maria, Elisa e Álvaro. Os dias ensolarados e as noites sob as estrelas reforçaram os laços familiares que haviam sido tão desgastados. No entanto, a paz era apenas temporária, pois a sombra de Isadora ainda pairava sobre suas cabeças, e a ameaça de sua volta se tornava cada vez mais real. O retorno de Isadora. Quando a família retornou da viagem, Álvaro percebeu que havia algo em seu peito que não se afastava. A sensação de que Isadora poderia estar à espreita o inquietava. Ele não podia ignorar os avisos que receberá sobre os planos dela de voltar à cidade e sua necessidade de vingar-se. Sabendo que o passado não poderia ser esquecido, ele se preparou para a batalha que se avizinhava. Um dia, enquanto Álvaro estava em seu escritório, ele recebeu uma mensagem anônima. A mensagem alertava que Isadora estava em um hotel na cidade, planejando uma visita à mansão. O coração de Álvaro disparou, e uma onda de adrenalina tomou conta dele. Ele sabia que não poderia deixar que Isadora colocasse Maria e Elisa em perigo. A preparação para a confrontação. Álvaro se reuniu com Maria e Elisa e explicou a situação. A tensão era palpável, e os rostos de ambas mostravam preocupação. Maria, sempre a mais prática, sugeriu que se preparassem para um possível confronto. Precisamos ficar juntas, disse ela, olhando nos olhos de Elisa. O que quer que aconteça, não podemos permitir que ela nos divida novamente. Elisa, sentindo-se mais forte após a viagem, concordou. Ela tinha aprendido que a verdadeira força vinha do amor e da união. As três decidiram que, se Isadora viesse, estariam prontas para defendê-las. Álvaro organizou uma reunião com sua equipe de segurança para discutir medidas preventivas. Ele também fez questão de manter o telefone à mão, preparado para qualquer emergência. A equipe estava ciente da situação e se comprometeu a proteger a família a todo custo. O encontro inesperado. Dias se passaram, e a tensão na mansão aumentava. Cada telefone que tocava ou porta que se abria fazia os corações deles dispararem. E então, em uma noite chuvosa, Isadora decidiu fazer sua aparição. Álvaro estava na sala, trabalhando em um projeto, quando a campainha tocou. Ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Com o coração acelerado, ele olhou pela janela e viu uma silhueta familiar na chuva. A raiva e o medo se misturaram em seu peito ao reconhecer Isadora. Não, não agora, murmurou para si mesmo. Álvaro decidiu que não iria deixá-la entrar, mas antes que pudesse tomar uma decisão, Maria e Elisa apareceram na sala. O que está acontecendo? Perguntou Maria, preocupada. É Isadora. Ela está na porta, respondeu Álvaro, tenso. Elisa, ouvindo isso, ficou paralisada. A ideia de encarar sua ex-madrasta a apavorava, mas ela também sabia que precisava ser forte. Vou falar com ela, disse Elisa, sua voz decidida. Maria tentou intervir. Você não precisa fazer isso, querida. Vamos chamar a segurança aí. Mas Elisa interrompeu. Não.
Eu preciso fazer isso. Eu não posso deixar que ela continue a controlar nossas vidas. Com coragem, Elisa se dirigiu à porta e abriu, enfrentando Isadora com uma expressão firme. A confrontação. Isadora estava encharcada, mas seu olhar era intenso e determinado. Olá, minha querida, disse ela, com um tom de falsa doçura. Senti tanto a sua falta. Elisa respirou fundo, sentindo a raiva crescer dentro de si. Você não pode simplesmente aparecer aqui e achar que tudo está bem. O que você quer? Isadora sorriu, mas havia uma frieza em seu olhar. Eu só quero ver como você está. Afinal, você é parte da minha família. Minha família? Elisa riu, mas não era uma risada amigável. Você não se importou comigo quando eu realmente precisava de você? Você só se importava com o seu dinheiro e com o que podia ganhar. Álvaro e Maria apareceram atrás de Elisa, criando uma barreira de proteção. Isadora, você não tem nada a fazer aqui. Saia antes que eu chame a polícia, ameaçou Álvaro, sua voz baixa e carregada de raiva. A expressão de Isadora escureceu. Vocês realmente acham que podem se livrar de mim assim? Eu sou a mãe de Elisa, e ela não pode simplesmente me ignorar. Elisa olhou para a mãe, um brilho de determinação em seus olhos. Não, Isadora. Você não é minha mãe. Você é a mulher que me abandonou. Eu não preciso de você na minha vida. O poder da união. As palavras de Elisa pareciam impactar Isadora, que por um momento hesitou. Mas logo, sua natureza manipuladora voltou à tona. Vocês não sabem o que estão fazendo. Sem mim, suas vidas vão desmoronar. Eu tenho poder e influência. Posso fazer de vocês um desastre. Maria deu um passo à frente, determinada a proteger sua família. Você não tem poder sobre nós. Você não nos controla mais. Isadora, enfurecida, olhou para Maria e depois para Álvaro, e em um ato desesperado, tentou atacar verbalmente. Vocês vão se arrepender de me tratar assim. Eu não vou desistir de vocês. Mas Álvaro, com uma força renovada, não se deixou abalar. Se você tentar nos ameaçar novamente, eu não hesitarei em tomar medidas legais. Estamos prontos para enfrentar qualquer coisa que você jogue em nós. Nesse momento, a segurança da casa chegou, e Álvaro fez um sinal para que entrassem. A presença deles fez Isadora recuar, seu ar de confiança começando a desmoronar. A partida de Isadora. Saia, Isadora. Essa é a última vez que vou te avisar, disse Álvaro, sua voz firme e inabalável. Isadora, percebendo que havia perdido o controle da situação, virou-se para Elisa. Você vai se arrepender disso, minha querida. Eu sempre estarei por perto. E com isso, Isadora se afastou, a raiva pulsando em suas veias. As portas da mansão se fecharam, e a tensão que pairava no ar começou a dissipar. Um novo começo. Com a saída de Isadora, um novo capítulo se abria para Maria, Elisa e Álvaro. Eles se reuniram na sala, os corações ainda acelerados, mas agora preenchidos com um sentimento de alívio. Eu não posso acreditar que conseguimos, disse Elisa, lágrimas de emoção escorrendo por seu rosto. Maria abraçou, emocionada. Você foi incrível, querida. Estou tão orgulhosa de você. Álvaro se juntou ao abraço, e juntos, sentiram que finalmente estavam livres da sombra que havia pairado sobre eles por tanto tempo. Agora, podemos começar de novo, disse Álvaro, sorrindo. Vamos nos concentrar em construir um futuro melhor, um dia de cada vez. E assim, juntos, eles decidiram que não permitiriam que o passado os definisse. Com amor, união e determinação, Maria, Elisa e Álvaro estavam prontos para enfrentar o mundo, sabendo que, independentemente do que acontecesse, sempre estariam juntos. A resiliência da família. Nos meses que se seguiram, a família se fortaleceu. Elisa começou seus estudos em design gráfico, enquanto Álvaro expandia os negócios da família, sempre com um olhar voltado para a comunidade.
Maria, por sua vez, dedicou-se a ajudar outras mulheres que, como ela, haviam enfrentado relacionamentos abusivos, oferecendo apoio e orientação. A experiência com Isadora os havia ensinado a importância da união e da resiliência. Eles descobriram que as verdadeiras riquezas não estavam em bens materiais, mas sim no amor e no apoio mútuo. E assim, a família Albuquerque se tornou um símbolo de superação e renovação, mostrando que, mesmo diante das adversidades, o amor e a união são as forças mais poderosas de todas.